Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. 13 horas em Arapiraca. 1h da tarde, anota aí o seu comeu, segunda-feira, dia 22 de abril. Muito bem, um grande abraço aí a todos que fazem a Polícia Militar de Alagoas, a Polícia Civil, porque ontem foi o dia do seu patrono, Tiradentes, né? Então um grande abraço aí a todos da Patrulha Maria da Penha, do BPTran, do Pelopes, do BOP, então todos vocês aí, Polícia Civil também, que tem dado um show de trabalho aqui, juntamente com a Polícia Militar, cooperando aí com os seus trabalhos, né? Todos os profissionais de segurança pública, os bombeiros militares também, SMTT, enfim, todos vocês. Bom dia, boa tarde para vocês. Né? Muito bem, segunda-feira, tenho aqui a doutora Midian Novaes e o interno de medicina Pedro Cansação Filho. E a gente vai falar sobre fadiga crônica. Eu já estou cansado só de falar no nome, né? Exatamente. Meu amigo. Olha, tu pega a dengue aí, né? Tu se protege da dengue aí, porque se tu pegar esse negócio, aí você pode ficar com esse negócio assim de você sai da sala para ir no banheiro e você já chega lá cansado. Lembra da Covid? Todo mundo pegou isso, né? Todo mundo sentiu isso aí. Quem teve Covid, algumas pessoas tiveram esse sintoma de ficar com essa canseira. Parece que a gente descarregou um caminhão de cimento, né? Essa é a verdadeira sessão de descarrego, né, Sérgio? Você descarrega um caminhão de cimento, você dá uma descarregada no caminhão de cimento e pronto, tá tudo certo. Aí parece que e à noite você tá acabado. Então, vamos falar sobre fadiga crônica ou síndrome da fadiga crônica, que é caracterizada por cansaço extremo, que perdura por meses. Olha aí. Não tem causa aparente e não melhora com repouso. Doutora Midian, boa tarde. Pedro, boa tarde. Satisfação tê-los aqui e falar desse assunto tão importante. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje eu quis trazer um tema diferente. Um tema assim que às vezes não é tão falado e que às vezes a gente passa desapercebido. A gente acha que está com a falta de energia. Às vezes a gente não sabe se está com a indisposição ou é com preguiça. Então eu trouxe aqui, convidei o Pedro, que o Pedro é interno de medicina do SESMAC, para a gente bater esse papo hoje sobre a fadiga crônica. Pedro, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Chega mais perto. Isso, ajeita, isso. Pronto. Você já sentiu isso aí? Não. Já tive assim, né? Aquela ficar prostrado, mas mais ligado à questão... Quando a gente tem uma raiva, uma coisa ou outra, que a gente fica um pouco sem energia. Mas aí, ou então, quando é aquela fadiga de estudo excessivo. Tá bom, então você que está ouvindo a gente, você já teve isso, quer compartilhar com a gente aqui, 99639-8389, nosso WhatsApp da NN, e você manda também suas mensagens aqui pelo NN Play. Estamos ao vivo aqui no NN Play, gerando imagens aqui para que você possa assistir o programa e comentar também. O assunto é esse, fadiga crônica. A síndrome da fadiga crônica é um transtorno caracterizado por sensação de cansaço extremo e incapacitante, sem nenhuma causa capaz de justificá-lo. Tal sintoma pode se persistir por mais de 6 meses, piora com esforço físico ou tensão psicológica e não regride com repouso. A síndrome se manifesta especialmente entre os 20 e os 50 anos. Embora afete mais as mulheres, não poupa homens e crianças, quaisquer que sejam suas idades. Níveis altos de estresse podem funcionar como gatilho para o surgimento das crises, também chamada de encefalomielite miálgica, quase eu não consigo dizer isso, doença da disfunção imune, síndrome da intolerância à atividade física. Opa, eu acho que eu tenho isso aí. Ou simplesmente, meu filho, se eu pudesse pagar alguém para ir na academia fazer por mim, eu pagava. Síndrome da fadiga crônica, a condição somente só foi reconhecida pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e a constar no CID-10, no final dos anos 80. Foi a partir dessa data que deixou de ser vista como coisa da sua cabeça, né? Eu ia falar um negócio aqui, mas não... um distúrbio meramente psicológico, para ser definida como um transtorno que pode apresentar alterações em vários sistemas no organismo, neurológico, imunológico e endócrino. Doutor, é um pacote de maldade completo aí, que a gente pensa que somente está cansado, mas somente está cansado, né? Exatamente. Geralmente como você bem falou, é aquele cansaço extremo, aquela fadiga, aquela coisa que a pessoa está sem energia para nada e ela vai ter um diferencial,
que antes ela fazia as mesmas atividades e hoje ela faz aquelas atividades, mas com um cansaço extremo, como se ela tivesse fazendo 4, 5 vezes mais. Ela sobe um lance de escada e já está ofegante, morrendo, coisa que antes era normal e não fazia. E a síndrome da fadiga crônica, esse quadro, ele se perdura por mais de 6 meses. Além de outras características aqui que o meu amigo Pedro vai falar. Muito bem, vamos lá, Pedrão. Então, todo critério diagnóstico vai depender justamente a base, que é duração de pelo menos mais de 6 meses. Obrigatoriamente vem a fadiga como principal sintoma. Isso pode seguir a qualquer outro sintoma clínico, que é o critério básico de análise de diagnóstico dessa síndrome, é você ter todos os critérios clínicos preenchidos. Dentre eles, a fadiga é um dos principais, podendo apresentar desde de alterações no trato gastrointestinal, geniturinário, ou seja, pode urinar demais, pode ficar sem urinar, pode estar vomitando, pode ficar com enjoo, com a ânsia de vômito por muito tempo. Dor de garganta, dor de cabeça. Dentre outros sintomas que vai ser associado a isso. E o período de 6 meses por quê? Porque a gente precisa ter uma parametria para verificar. Será que é uma outra doença que tem que ser excludente? Por quê? Porque a gente não pode dizer, eita, você está com fadiga crônica porque você tá com prostrado. E lembrar que o X da questão, como a doutora falou, é o tempo e o efeito impactante na sua vida do cotidiano. Exatamente. Ou seja, você pode vir aqui, fazer seu serviço, prestar todo esse trabalho, mas você entrou em fadiga crônica prolongadamente por mais de 6 meses, você vai passar a não conseguir. Você vai passar o tempo que você fazia o seu trabalho, você diminuir em 50%, 75%. O tempo de energia para você trabalhar, para você fazer suas coisas básicas normal, você fica estagnado, podendo até ficar incapacitado fisicamente, mentalmente. Você pode ficar travado. Uhum. E olha, veja só isso aqui, ó. É comum aqueles que têm síndrome de fadiga crônica serem rotulados de preguiçosos, indolentes, comodistas, aversos à ideia de trabalho e cercados de preconceito em geral. Não encontram aí respaldo nem na comunidade médica, haja vista que grande parte dos especialistas atribui os sintomas a causas meramente psicológicas. Isso aí está mudando, né, doutora? Exatamente. Emocionais ou a agitação da vida moderna. Daí a importância de divulgar as particularidades dessa doença que afeta o sistema motor, provoca um mal-estar após esforço físico, marcado por fadiga física, mental, debilitante, doutora Midian. Exatamente. Então, assim, é aquela coisa assim, fadiga é a mesma coisa do preguiçoso? Não é. Assim, um exemplo, uma pessoa que ela pega um livro para ler, o livro é muito grande. De repente, aquela pessoa está com preguiça de ler aquele livro por ele ser grande. Então, isso daí é preguiça. É uma indisposição para realizar determinada atividade. A fadiga, ela independe de qual atividade vai ser. Um exemplo, ele não quer ler um livro, ele está indisposto para ler um livro. Mas se for para ir para a sorveteria ou se for para ir para uma festa, ele está disposto. Então, isso daí já descaracteriza realmente o quadro de fadiga. Fadiga é quando a pessoa está com indisposição, sem energia, um cansaço crônico para toda e qualquer atividade, por um período prolongado por mais de 6 meses. Lembrando que fadiga, o cansaço, a fadiga em si, ela é um sintoma de várias outras doenças que a gente precisa fazer um estudo de um diagnóstico diferencial para a gente poder fazer um diagnóstico de exclusão de outras doenças para a gente ter o diagnóstico de fadiga crônica. Perfeito. E tem um detalhe aí, Pedro. Por exemplo, embora haja controvérsias a respeito, alguns estudos sugerem que a síndrome da fadiga crônica pode estar correlacionada com as infecções pelo Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, e também o citomegalovírus, por exemplo. Da mesma forma, não está provado que o HIV
o vírus da rubéola e o vírus do herpes estejam relacionados com essa enfermidade. Recentemente, segundo o artigo publicado na revista Science, foi identificado como novo vírus CIS-MRV, ligado ao câncer de próstata, que parece estar associado à ocorrência da síndrome da fadiga crônica. Foram ainda levantadas como causas possíveis da fadiga desequilíbrio na produção de hormônios pelo hipotálamo, que é a ocitocina e hormônio antidiurético, das glândulas pituitárias ou da hipófise, hormônio do crescimento, entre muitos outros, e das glândulas adrenais, adrenalina e noradrenalina. E certo comprometimento, pouco importante aí, do sistema imunológico e hereditariedade, ou até hereditariedade. Sim, porque na verdade, como é uma síndrome que não tem um diagnóstico efetivo no sentido de que você não pode utilizar, vou lançar de um determinado exame laboratorial para diagnosticar, diferente de um HIV da vida, que você pode pedir o anti-HIV1 e o anti-HIV2, você vai verificar que realmente a pessoa contraiu ou não, né? Dentre outros parâmetros laboratoriais que você consegue lançar a mão para poder confirmar o diagnóstico. No caso da fadiga, como a doutora falou, é um critério de exclusão. Ou seja, a gente tem que verificar, está apresentando uma astenia, está apresentando não só a fadiga, uma falta de posição, é aquele paciente que ele está prostrado, que ele não tem vontade para nada, que aí você está num liame bem tênue em analisar, será que isso não é um princípio de depressão? Será que isso não é um problema mais realmente metabólico? Por isso que você tem que fazer um excludente aí. Aí para isso a gente lança a mão de amplo espectro de análise laboratorial, ou seja, vai ter que ver função renal, função hormonal, toda a parte básica de hemograma para verificar se não está com a leucopenia, que é o que a gente está vendo muito por conta dessas gripes e tal. Até chegar ao ponto de analisar um raio-x para verificar, será que não é uma pneumonia crônica? Então, a partir daí, a gente consegue travar um norte mediante a exclusão de tudo isso. Pode ser uma rubéola, pode ser como você falou, um citomegalovírus. Dentre todas as doenças que a gente pode lançar a mão para descartar, principalmente hoje, a parte psicológica. Por quê? Porque a depressão e dentre outros transtornos, eles estão ligados também à sua falta de vontade, como a gente fala, de viver. Né? Eu era bem cético quanto à questão psicológica, porque eu acho que muita coisa, até por questão de realidade, de dia a dia, de função e tal, você tem que analisar que é uma coisa que às vezes você coloca na cabeça, mas é uma coisa que já vem com você hereditariamente, já tem uma predisposição para isso. Então, realmente, você tem que lançar a mão de todos esses fatores, seja físicos, emocionais e psicológicos, para poder tentar administrar um diagnóstico efetivo e excludente para poder dizer, não, essa pessoa realmente está com a síndrome da fadiga crônica, e para isso a gente vai lançar a mão do tratamento, que eu acredito que vai ser uma segunda etapa aí da conversa. Bacana. Queria ter um filho assim, né? Eu também, viu? Como diz o professor Raimundo. A Edilânia tem um comentário aqui. Ela diz assim: boa tarde, eu tenho fibromialgia e um dos sintomas da fibromialgia, a fadiga crônica. Eu também fico quando faço coisas repetitivas ou com estresse. A Neide está aqui também. Aí disse assim: quem está aí é a doutora da voz calmíssima, né? Beijo, Neide. Dá vontade até de dormir. Deus abençoe. Uma boa tarde para você. Deus abençoe. Boa tarde também, Neide, para você. E a Edilânia completa aqui: meu Deus, ainda escuto muito isso. Não faço porque estou com preguiça. Exatamente. Então, assim, por isso que é tão importante esse momento que o Saúde em Foco traz, de trazer esclarecimento, que são informações ricas e preciosas para as pessoas verem que realmente existe, que não é uma coisa de preguiçoso, que não é porque a pessoa não quer fazer, não, é que realmente isso existe. E assim, teve muitos episódios de fadiga após a Covid. Sim. Que assim, muita gente ficou assim. Só que assim, graças a Deus, também muita gente melhorou, porque essa fadiga da Covid foi aquela fadiga que se arrastou por 2-3 meses, não foi tão persistente, passando por mais de 6 meses, como a fadiga crônica em si. Doutora e Pedro, tem uma vitamina que ela pode provocar isso, aliás, uma falta de vitamina que pode provocar isso, que é a vitamina B12, né? Onde é que a gente pode encontrar a vitamina B12? Para você não comprar, tem na alimentação, gente, tá? Você pode comprar na farmácia se for prescrito pelo seu especialista, pelo seu médico. Mas a falta da vitamina B12 pode provocar essa fadiga, ou a baixa dela.
Exatamente, por isso que é tão importante a gente bater na tecla dos exames laboratoriais, de fazer um exame de rotina, de você notar que tem alguma coisa estranha, alguma coisa diferente com você, procura um médico, vão fazer exames, porque isso daí a gente dosa a vitamina B12 no organismo, no sistema, no sangue. Então a gente consegue repor tanto via oral como injetável. E assim, é personalizado, é assim, com cuidados médicos, não é à disposição. A gente precisa ver o paciente como um todo em relação à reposição de vitaminas também. E lembrando que não é só a parte médica. Na verdade, a fadiga crônica, para você ter um tratamento efetivo, uma condução, como a gente tem que tratar tudo centrado no paciente individualmente, a gente tem que entender que as necessidades deles também é individual. Exatamente. E, para tanto, a gente lança de uma equipe multiprofissional que é para poder direcionar e lembrar que a gente trata o sintoma. A gente não vai ter uma cura da fadiga, a gente cura o sintoma. Sim. Né? E a partir daí a gente vai analisar, tá com a fadiga por uma situação, vamos focar naquela situação. Será que se fizer uma modificação alimentar, uma mudança de estilo de vida, a coisa não muda? E tem algumas coisas também importantes aqui, ó, né? Do mesmo modo, perda de memória e de concentração, distúrbios do sono, apneia, que é quando você está respirando e você está dormindo, está roncando muito, né? Ofegante, síndrome das pernas inquietas, insônia, diabetes, anemia e hipotireoidismo, assim como a depressão, bem como você falou, Pedro, e isolamento social, são complicações que podem estar correlacionadas com a fadiga crônica ou serem sintomas de várias doenças que também causam cansaço extremo e persistente. E aí, a gente tem aqui um dado importante. Embora a fadiga crônica física e mental seja um sintoma relevante e os critérios de diagnóstico já estabelecidos em 2015 pelo Instituto de Medicina Americano, Divisão de Saúde e Medicina da Academia Nacional de Ciência, Engenharia e Medicina, são bastante abrangentes, inclusive, pode ser necessário recorrer a grande variedade de avaliações médicas para descartar, olha aí, a ocorrência de outras moléstias, de outras doenças que possuem sintomas semelhantes, como o hipotireoidismo, os distúrbios do sono, DPOC, que é aqui a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E a anemia. Então, doutora, na realidade, quando o paciente chega com esse sintoma, realmente é necessário, e Pedro, ter uma investigação, porque são muitas vertentes. Sim. E é comumente você confunde. A gente atende muito adolescente, então você sempre tem aquele adolescente que está com aquela crise da puberdade, como a gente fala. Então, às vezes, a mãe leva a criança ou o adolescente achando que ele está com um problema mais sério, porque ele está isolado. Só que aí a mídia hoje, não, ele só quer saber do computador, ele só quer saber do celular, né? E a gente tem que entender que, às vezes, você tem que diferenciar. Uma coisa ele tá prostrado, sem vontade de fazer nada, depressivo por alguma situação que está acontecendo na escola que às vezes você não sabe. Porque um dos pontos positivos até da saúde em foco de vocês nada mais é do que um liame de promoção de saúde, né? E o X da questão hoje da medicina, pelo menos é o que a academia aponta pra gente, a prevenção é o X da questão. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a saúde de Arapiraca, que eu tive uma surpresa muito boa, e foi uma das opções que eu vim para cá, foi porque realmente a saúde funciona. A gente verifica em loco que efetivamente, com todos os seus pormenores, funciona, né? E vocês não deixam de ser um mecanismo para isso, né? E lembrar que, a partir do momento que você analisa que aquele paciente, ele precisa de um atendimento e você já vai iniciar um direcionamento, obrigatoriamente você já pode vir tratando do sintoma. Porque se ele já tem, digamos, ele já tem algum exame laboratorial que já dá a entender que ele está com a leucopenia, ou seja, com as defesas baixas, você já pode lançar mão de uma vitamina para reposição. Aí você verifica num acompanhamento direcionado e com ele, como se estivesse ao lado dele, digamos assim, muito presente, de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, para tentar verificar uma melhora ou uma piora. Lembrando que a gente pode lançar mão de tudo que terapia cognitiva comportamental, lançar mão de uma equipe multiprofissional através de nutricionista, de psicólogo, e daí à frente, e até lançando mão de medicações de cunho psiquiátricos para poder tentar amenizar alguns efeitos que ele vem apresentar. É verdade. E assim, uma coisa que você falou aí, que é importante falar, eu acho que quando, por exemplo, você falou aí da depressão, né? Quem é diagnosticado com isso, os primeiros meses são
mais terríveis, né? São os mais terríveis. Para quem tem isso, os 3 primeiros meses que você está ali se acostumando com a medicação, gente, é algo surreal, porque pelo menos no primeiro mês, segundo mês, o indivíduo não tem vontade de sequer se levantar. Sim. E aí, eu estou falando por experiência. Eu falei para vocês que no ano passado eu fui diagnosticado com isso, né? E mês de março do ano de 2023. E foram 2 meses, assim, complicados que eu realmente, né? Então, assim, para você que tem um parente, um amigo, uma pessoa, né? Não ache que isso é frescura, não ache que isso é preguiça, porque realmente se cumpre, né, na vida do brasileiro, na sociedade nossa aqui, no mundo. O Renato Russo escreveu em 1986, na música Índios, nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Eu nunca imaginei que isso seria uma profecia, porque hoje a gente está vendo o mundo adoecido, de todas as formas, né? A gente está doente fisicamente, a gente está doente mentalmente. A Covid veio para arrastar, está trazendo ainda, na minha opinião, doutor, depois você vai falar sobre isso, um tsunami de coisas que estavam quietinhas lá, ninguém tinha, né? E como depressão, como síndrome do pânico, como ansiedade. Nunca os consultórios dos psiquiatras e psicólogos foram tão concorridos como são hoje. Você não encontra em Arapiraca, é difícil você encontrar uma vaga para fazer psicoterapia particular, que eu estou falando, tá? Sim. E psiquiatras também. E pessoas cada vez mais adoecidas, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim, né? A gente precisa falar sobre isso com mais propriedade, com os profissionais da área. E ainda bem que vocês estão aqui para falar de uma coisa que as pessoas podem até dizer: era só preguiça mesmo, como a ouvinte falou aqui pra gente. Poxa, bicho, é difícil você ter um problema desse e ainda ser taxada que eu sou preguiçosa. Imagina, né? Muito bem, a gente vai para o intervalo, tem várias participações ainda aqui, né? E depois a doutora Midian e o Pedro, que está aqui, vão dirimir todas as dúvidas. A gente vai saber também, fica ligado aí, como é que eu trato. Porque todo mundo acha assim: vou comprar uma vitamina, aí vai lá na farmácia, me dê vitamina de A a Z. Não tem a gramagem, você não sabe que vitamina que você está precisando tomar, quanto você está precisando repor. Aí você compra um complexo vitamínico que não tem aquela gramagem que você necessita. Você vai tomar 1 ano e não vai sentir nada. Então é por isso que é importante você sempre consultar o especialista, para ele dizer assim: não, rapaz, eu vou pedir um exame aqui para você e a tua vitamina D está abaixo do mínimo aqui. Vamos suplementar a vitamina D com ênfase, né? As outras você não precisa. Acontece. Não pode acontecer? Então a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Não sai daí não, eu volto já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Amigo, sempre estou com você. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades.
Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o tema é fadiga crônica com a doutora Mídia Novaes e o interno de medicina Pedro Cansação Filho, do SESMAC. E tem aqui a Messi dizendo assim: boa tarde, a minha fadiga é de nascença, não é devido a nenhuma doença. E agora? Isso é normal? Mércia, assim, o que eu indico a você é procurar um médico, fazer uma consulta médica, fazer os exames, fazer um estudo detalhado, assim, da anamnese da paciente, para poder investigar, para a gente poder ver se realmente isso daí é uma fadiga de nascença. É porque, assim, essa questão de fadiga de nascença, na realidade, eu nunca vi. Então, assim, são coisas que a gente precisa ver se há algum sintoma de alguma outra doença que precisa ser tratado, ou se tem alguma deficiência de sais minerais, de vitaminas, ou do que for, ou até mesmo ter o diagnóstico da síndrome da fadiga crônica. Mas para isso, realmente precisa de uma consulta médica e exames para a gente poder fazer um diagnóstico assertivo. Tá, então tá respondido aí, Messia. E aí vamos voltar agora, Pedro, em relação ao tratamento da síndrome da fadiga crônica. Ainda não se conhece a cura, como você bem falou, e até o momento o objetivo é necessariamente multidisciplinar, se voltar para o alívio dos sintomas e o controle das doenças que podem contribuir para a gravidade do quadro. Sim. Então vamos aí falar sobre as questões do tratamento. Pronto, o que é que pode agravar o caso? Como... Chega mais pertinho. O que é que pode agravar o caso? Isso. Como é uma doença que você já vai estar debilitado por natureza, por N deficiências, então você vai estar mais passível a outras doenças oportunistas, seja ela uma gripe, seja ela uma virose mais apropriada, digamos assim, mais pesada, ou qualquer outro tipo de virose que esteja no momento, até mudança de tempo, e daí à frente que vai potencializar aquele seu efeito. Né? Mas o tratamento, basicamente, ele é sintomático, é aliviar as dores. Porque como a gente está falando de uma doença que ela é incapacitante, seja ela de cunho físico ou emocional, a gente vai ter que tratar essa incapacitância e esses sintomas que ele vem apresentar. Se ela tiver com um problema gastrointestinal, a gente vai ter que focar no alívio desses sintomas gastrointestinais. Se é geniturinário, é geniturinário. Lembrando que todas as investigações são necessárias. E primeiro, mudança de estilo de vida. Primeiro, se é um problema de sono, vamos começar com a higiene do sono, vamos começar a reduzir o uso de café, o uso de refrigerante, lembrar que tem que estar tantas horas antes de dormir para poder dar uma aliviada, para evitar aquela hiperatividade mental, porque você vai ficar com insônia por conta disso. A higiene de tela, porque tanto televisão quanto celular principalmente, porque já é comprovado que o uso de tela excessivo ele vai interferir no seu sono. Lembrar que essa dificuldade essa insônia, essa dificuldade de pegar no sono rápido vai gerar uma fadiga, porque você não vai ter aquele sono reparador. Então você vai amanhecer, às vezes, com a sensação de pior do que antes. E até amanhecer travado, como a gente fala. Ele se levanta, mas não está todo travado, sem conseguir, precisando de um alongamento, daí à frente, para poder melhorar o seu dia. E lembrando que você vai utilizar os medicamentos que vão auxiliar nesse foco. Principalmente lembrando que a gente tem que avaliar a parte psicológica do paciente, porque pode ser que realmente já seja um início de depressão, e tem que descartar as outras doenças. A própria fibromialgia, ela é muito similarmente conhecida como se fosse uma fadiga crônica, porque tem os efeitos similares, mas na verdade não tem aquela duração. Ela vai, ela volta. A gente pode lançar a mão, inclusive, até de uma acupuntura, de uma hidroterapia, e daí à frente, focando sempre no paciente individualmente. Vai depender do histórico clínico dele e o que é que ele vem apresentando, para poder aí elaborar um plano de tratamento eficaz, e fazendo sempre aqueles testes para poder descartar as demais doenças que podem vir a
simular como se fosse uma fadiga crônica. E na fibromialgia, assim, o foco da fibromialgia são as dores. São as dores articulares em determinados pontos do corpo. E na fadiga crônica, o que predomina realmente é a fadiga, o cansaço, a indisposição, essa falta de energia, de coragem. Como a gente fala, é o estado de espírito. Exatamente, isso daí sobressai. Então, é a diferença entre as duas. A mesma coisa, o que a gente pode falar é sobre, assim, o paciente com depressão. O paciente com depressão, ele tem aquela apatia, aquela falta de vontade de tudo. Então, ele não tem vontade de tomar um banho, de escovar os dentes, de pentear o cabelo, de assistir uma televisão, de conversar com a pessoa. Então, é uma falta de vontade. Já na síndrome da fadiga crônica, isso daí é o paciente, ele quer, mas ele não tem energia. Ele tem um cansaço absurdo em fazer determinadas situações que ele já fazia corriqueiramente. Então, essa daí são uma das principais diferenças. Que é a incapacitância aleatória, né? Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho aqui da questão da automedicação provocada pela hipervitaminose. Por quê? Quando a pessoa está assim, você já se autodiagnostica e já se automedica. Deve ser falta de vitamina. Eu vou ali comprar vitamina, aí vai na farmácia e, como é de livre, espontânea vontade sua comprar, você compra lá um complexo vitamínico, geralmente de A a Z. Quando você já imaginou, imagine isso aqui. Você vai lá comprar um complexo vitamínico de A a Z, quando você só precisa do Z, não precisa dos outros. O que é que pode acontecer com você? Porque tanto a hipovitaminose provoca problemas para você, como a hipervitaminose também provoca problemas para você. Então você vai se supermedicar, né? Isso aconteceu muito na Covid, pós-Covid, doutora e Pedro. Quando se prescrevia vitamina D. Tem gente que toma vitamina D até hoje. Eu entendo que a gente não toma sol, que a gente não vai mais para a praia com a frequência que ia, para a piscina. A gente não se expõe ao sol como deveria. Na realidade, todo mundo protegido aqui, né? Eu entendo. Mas será que está certo? Né? O que é que pode provocar uma hipervitaminose, por exemplo, de vitamina D, doutora? O que é que pode provocar uma hipervitaminose da vitamina A? Então, assim, tudo isso, o que você falou foi bem explicado. Do tipo, você tem uma carência de vitamina B12, que é a cianocobalamina. Essa carência você vai ver quando você pede um check-up, vai pedir um exame de sangue, vai dosar vitamina B12. Então, tem uma carência de vitamina B12. Então, você pega por conta própria, vai na farmácia e compra um polivitamínico de A a Z. Então, assim, aquele polivitamínico, ele tem todas as vitaminas de A a Z, mas com uma baixa dosagem. Então, geralmente são doses pequenas só para manutenção das vitaminas. Não tem um foco em si em determinada vitamina. Para isso, a gente precisa realmente ir para um médico para a gente poder ver qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo, o que é que está precisando, o que é que está faltando para a gente poder repor com maior eficácia. Então, tudo isso, até no tempo de tratamento que a pessoa vai tomar, vai passar tomando o polivitamínico, vai interferir. Então, quando você toma uma determinada vitamina específica, você vai repor muito mais rápido, você vai ter um objetivo mais rápido. Enquanto as vitaminas, o Pedro vai falar. Pode falar, Pedro. Não, só lembrando que, como todo remédio, exatamente, ele serve para um intuito. Ele foi fabricado para um determinado intuito. Sim. Então, se você lança a mão de um medicamento sem uma indicação clínica real, você está só se prejudicando no sentido de que você vai estar alterando o seu metabolismo, ampliando uma quantidade X daquele fármaco, seja ele vitamina, seja ele, como a gente viu no Covid, muito antibiótico, muito a ivermectina. Então, você sabe que existe um limite para isso. Você também não pode. A gente tem uma cultura de protozoários, de bactérias daí à frente. Então, tem as boas e tem as prejudiciais. E, automaticamente, se você está com uma bacteremia, digamos assim, se você necessita de um antibiótico, você vai focado naquele antibiótico que tem a sensibilidade para aquela determinada bactéria. Então, você vai com isso, vai
matar aquela bactéria. Se você utilizar medicamento demais, você vai se auto-prejudicar. Você vai prejudicar sua função renal, sua função hormonal e daí à frente. Perfeito. Olha só. A vitamina B12, que eu peguei a B12 aqui para Judas, porque é uma das mais conhecidas, todo mundo fala, né? Tinha muita propaganda, inclusive na TV, com o negócio de vitamina B12, quando eu era criança, faz pouco tempo isso. Em um estudo, olha aí, em um estudo, pacientes com quadro de hipervitaminose pela vitamina B12, olha isso, tá, gente? Isso é uma vitamina necessária para que você e eu tenhamos no nosso organismo, equilibradamente. Mas olha isso aqui. Apresentaram quadros de doenças hepáticas, insuficiência renal e doenças autoimunes inflamatórias. Foi visto também que a elevação da concentração de vitamina B12 tem como consequência, muitas vezes, manifestações dermatológicas como a acne. Ou seja, você não consultou ninguém, mas você acha que está com isso. Outra é a vitamina D. O excesso de vitamina D aumenta a captação intestinal de cálcio, reabsorção tubular renal e reabsorção óssea, levando a hipercalcemia, nível elevado de cálcio no sangue, sintomas relacionados como náusea, vômitos, fraqueza, anorexia, desidratação e quadro agudo de insuficiência renal. A vitamina D, que você pode achar aí que pode tomar todo mês, como tem gente até hoje que toma ivermectina toda semana. Exatamente. Então, assim, você vê que tudo a gente precisa ter um equilíbrio do nosso corpo. Tudo a gente, nem de mais, nem de menos. Então, para isso, realmente a gente precisa de uma consulta e um acompanhamento médico de qualidade para a gente poder suprir o que está faltando. Essa questão da automedicação, ela sempre foi um problema em âmbitos médicos e ela continua sendo um problema. É a mesma coisa as medicações, um exemplo que o pessoal popularmente usa para dormir, como os benzodiazepínicos, que eles vão passando de vizinho para vizinho e vão passando, não, eu não estou conseguindo dormir não, dorme com esse aqui é bom, e assim vai se multiplicando e causa aquele caos, né? Então, assim, é importante a gente ter a certeza que foi acompanhado por um médico. Isso daí eu estou falando em relação a também gente que a gente atende muito paciente e vai pra gente assim, e a senhora tá passando o quê? Não, eu tomei amoxicilina. E tomou por conta própria? Não, o farmacêutico passou para mim. Então, assim, eu sei que não é um farmacêutico, porque o farmacêutico em si, ele não pode prescrever, ele não pode indicar medicações antibióticas, nem pode vender medicações sem receita médica. Mas a gente tem que ver a procedência e sempre confiar na palavra do médico. Não tomar remédio porque alguém indicou, porque a vizinha teve um quadro parecido. Mas, assim, tem que passar por uma consulta médica para ter uma prescrição adequada para cada situação. E lembrar que a gente podia estar lançando aí uma mudança de estilo de vida, um acompanhamento nutricional, que não necessariamente o remédio é a solução. Às vezes, se você se alimentar da maneira adequada, você vai ter os nutrientes necessários. E um detalhe, existe uma RDC, né, que é número 44 de 2010, que estabelece o controle para antimicrobianos e o uso sob prescrição médica, faixa vermelha, esses produtos, que constam na lista anexa da resolução, incluindo os usos dermatológico, ginecológico, oftalmológico, otorrinolaringológico, inclusive os manipulados. Ou seja, se você compra antibiótico sem receita médica, você está infringindo essa RDC, que é uma norma da Anvisa. Né? E já colocaram essa RDC porque já havia uma venda exacerbada. E o que acontecia? Você chegava lá, tinha um negócio na garganta, e, não, me dê uma amoxicilina aí, tá bom, era liberado, a farmácia vendia. O que acontece? Muita gente, e inclusive isso foi notícia no Brasil todo, quando às vezes precisava mesmo fazer o uso correto do antibiótico, já tinha uma resistência, porque já vinha tomando, e de repente, e quando era amoxicilina era bom, doutora, tinha gente que chegava lá, me dê azitromicina aí, que é mais rápido. Você precisava de sulfa, mas aí você tomou a azitromicina, que é uma droga muito mais avançada, de um maior espectro de ação, né? E pronto. E que muita gente criou resistência, principalmente por causa do Covid. Exatamente. Né? E aí, eu queria trazer
uma discussão aqui. O brasileiro é estranho. Né, doutor? O brasileiro é um cara estranho. É um povo estranho. Sabe por quê? Eu estou falando isso porque é o seguinte, ó. Em alguns estados do Brasil, inclusive em Alagoas, tá tendo um surto de dengue aí. Né? Agora que os governos começaram a admitir que tem. Porque eu estou sabendo desde janeiro. E eu peguei dengue há 25 dias atrás aqui, né? E eu não moro em Marte, não. Eu moro em Arapiraca. Peguei dengue aqui, né? Na minha casa, eu acredito. Ou em qualquer outro canto, não importa. Aí... Pois é. Aí é o seguinte, tem vacina nos postos. Tem vacina nos postos. E já tem vários estados dizendo que não baixa adesão. Entendeu? Existe uma baixa adesão. E aí, como se politiza tudo aqui, né? É porque eu não tomei por causa de A, de B. Cara, eu não entendo isso. Simplesmente eu não entendo isso. Né? Eu não vou entender nunca isso. E aí tem um monte de vacina. Doutora, eu sei que trabalha num posto de saúde aqui, um posto de saúde importante, como todos os postos de saúde são importantes. Como é que está a adesão da vacina? Lá no Senador Arnaldo Melo, né? Mas assim, um exemplo. Nilo Coelho. Nilo Coelho. O Nilo Coelho, ele não tem vacina para dengue. Eu estou pouco informada em relação às vacinas da dengue, mas eu acredito que Alagoas, ele foi um dos estados que não receberam a vacinação. Se eu não me engano. Não recebeu. Não recebeu. Recebeu. Bom, então eu realmente peço desculpa, mas eu tô... Alagoas não estou a par desse assunto. Não sei qual é a unidade aqui que tem, mas recebeu. Alagoas foi um estado que não ampliou a oferta como alguns estados ampliaram. De 6 até 16 anos. Marco Aurélio, se tiver com a bala na agulha aí, pode colocar na tela. Alagoas não ampliou ainda. O Distrito Federal e outras capitais ampliaram de 6 para 16 anos. Teve uma reportagem, acho que no Globo ontem, que falou justamente isso, que está tendo uma modificação na campanha, uma intensificação para poder forçar que os usuários eles vão e se vacinem, por conta da baixa adesão. Até porque, lembrando que vacina também tem validade. Era isso que eu ia falar agora, é justamente por causa disso. Aí, quando o governo não compra a vacina, o governo é vilão porque não comprou, né? Para o povo tomar. Joia, beleza, tá tudo certo. Quando o governo compra, ninguém vai se vacinar. Ou poucas pessoas vão... Gente, dengue mata. Entendeu? Dengue mata. E eu não sou aqui defensor de A, de B, não tenho bandeira. Não sou defensor de A e de B, não. O Saúde em Foco não tem bandeira. Tá? Não estou defendendo aqui candidato, nem estou defendendo o governo, não. Estou defendendo você, o seu filho, a sua filha, o meu, a minha filha, o seu filho, né? Então é o seguinte, ó. Tem esse negócio, não. Pega o seu filho, pega a sua... Olha lá o público que está aí, onde é que está dando a vacina em Arapiraca e vai vacinar. Vacina salva. Para de politizar o trem, velho. E vamos reforçar, André. Querendo ou não, a prevenção é o X da questão. Então, que não seja só a dengue, mas as demais. Verifique seu filho, seu que é idoso, você que já ultrapassou aquele limite de idade, vamos verificar. Leva o cartão de vacinação no posto, verifica o que é que está faltando, o que é que está necessitando de uma renovação, porque você salva muitas vezes sua vida de alguém seu por conta de uma simples vacinação. Pois é. E detalhe, viu? Detalhe. Essa vacina na rede particular, ela custa R$500 uma dose. Aí você vai ter que tomar outra dose com 90 dias, é mais 500, tá? Aí é 1.000, meu filho, de cerveja e picanha que você pode economizar. Tá certo? É 1.000. Dá pra fazer 2 churrascos com 500, não, Marcão. Com R$500, meu filho, você come a carne de primeira, chama os amigos tudinho. Se me chamar, eu vou também. Entendeu? Daqui a 90 dias tu vai de novo e me chama de novo. É R$500. Na realidade, é R$1.000. Tá certo? Aí você fica em casa, o menino pega dengue, aí você fica doido, corre pra uma UPA, a UPA tá lotada, porque agora a gente tá no inverno. Aí você vai culpar quem? O prefeito, a secretária, o médico. O cara não... Demorei 4 horas na UPA. Vai demorar mesmo. Vai demorar. Lembrando que haja repelente, né? Não, pois é. Haja repelente. Sem contar isso aí. E mosquiteiro. Né? Nunca pensei que eu ia falar na vida em mosquiteiro em 2024. Pois é. Né? É verdade.
Então, assim, doutora, é importante a gente estar falando sobre isso. Se você sente isso, gente, em relação à fadiga crônica, a doutora Midian Novaes está amanhã no Sindicato Rural o dia todinho, de manhã e de tarde. Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro de Arapiraca. Todo mundo sabe, valores populares lá no Sindicato Rural. E também ela atende por telemedicina. Aí vai que tu tá tão cansado, tu tá tão fadigado que não aguenta ir no sindicato, não. A doutora atende pelo telefone também, através da telemedicina, que foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina no ano passado. Uma boa iniciativa, exatamente para ajudar pessoas que, de repente, você pode fazer psicoterapia pelo telefone, com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, com a sua psicóloga. É uma ideia muito bacana aí, aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. Doutora, o telefone está na mídia aí, está na tela aí, @doutora.midian, o segundo é com Y, _Novaes. No Instagram você segue, tem vários insights lá, tem várias dicas, tem vários cortes dos programas que a gente faz aqui, e ela sempre faz os cortes e coloca lá, tirando várias dúvidas, né? E qual é o telefone para quem quer acessar a telemedicina com a doutora Midian? É 829-9841-1100. 829-9841-1100. Perfeito, tá bom. Tá tudo certo. Quero agradecer a você por ter vindo, doutora. Quero agradecer ao Pedro também. Obrigado, Pedro. Espero que você volte aqui mais vezes. Quanto tempo o Pedro vai passar aqui em Arapiraca? 3 meses. 3 meses. Pronto. Então, até o São João ele tá aqui, né? Tomar água daqui não vou. Obrigado pela oportunidade. Eu aqui agradeço. Amanhã a gente vai falar com a doutora Alessandra Nogueira, né? E da Bicho de Patas, a gente não tem o tema ainda, mas a gente vai colocar nas redes aí do Saúde em Foco. Segue o Saúde em Foco, @Saúde em Foco com André Peps no Instagram. Coloca aí, segue. Siga o NN1, tá? O NN Play. Siga o NN Play aqui no YouTube, acione o sininho, dá o joinha para quando a gente estiver ao vivo, você receber as notificações. Se porventura você... Eita, André, eu peguei o programa só no finalzinho, era de fadiga crônica, cara. E agora como é que eu faço? Fica gravado o programa aqui no NN Play, você assiste a hora que você quiser, tá? Então, mais uma vez, gente, pra gente encerrar esse programa, eu quero fazer um apelo aqui à sociedade em Arapiraca. Procure a Secretaria de Saúde, procure se informar. Tem aí no Instagram da Secretaria de Saúde de Arapiraca a faixa etária das pessoas que podem se vacinar contra a dengue, tá? A dengue tá assolando, existe um surto de dengue no Brasil inteiro, em Alagoas também. Então, para você prevenir a sua família, repito, essa vacina custa R$1.000. São 2 doses, você toma uma de 500, depois de 90 dias você paga mais 500 para tomar. Nada contra as vacinas particulares, não, gente. Mas até porque a vacina que o SUS está dando não é todo mundo que pode tomar. Eu, por exemplo, não vou ter que pagar a minha. Eu não posso tomar. Não chegou em mim. E provavelmente não chegue. Mas você que tem as pessoas ali do grupo de risco, mais de 60 anos, diabéticos, pessoas com comorbidades, inclusive está lá na página da Secretaria de Saúde. Crianças entre 6 e 16 anos. Corre lá e vacina seu filho, proteja. A gente protege geralmente quem a gente ama, né? Então faz isso pela sua família. Mais uma vez, doutora, obrigado por ter vindo e até a próxima segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, Pedro, obrigado, satisfação conhecê-lo, sucesso. Igualmente, obrigado. E até São João a gente tá por aqui, né? A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.